piscina, que em hebreu se chama Bezatá, a qual tem 5 pórticos. Neles haviam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, os quais esperavam o movimento daquela água, porque um anjo do Senhor descia de tempos em tempos à piscina e agitava aquela água. O primeiro que descesse à piscina, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho uma pessoa que me lance na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce primeiro do que eu. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante ficou são aquele homem, tomou seu leito e começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Era uma festa, e no sábado, no dia do Senhor, Jesus cura aquele homem, que também era proibido curar. Por causa disso também Jesus é perseguido em Jerusalém. Mas o que importa aqui, talvez a frase que comecemos, para meditar isso, que é o que Deus, qual é o sonho de Deus para cada um de nós, é pensar que aquele paralítico na piscina vai dizer: não tenho ninguém que me lance as águas, não tenho ninguém que olhe por mim. Quando a gente falou dos talentos na primeira meditação, o que podemos pensar? Quem que nos levou à fé um dia? Foram os nossos pais, depois os catequistas, depois o exemplo de um amigo. Nós também devemos ser um exemplo para outras pessoas. Será que não seremos nós a levar outras pessoas a serem curadas da sua falta de amor, pelo amor que temos por Deus? Um coração que transborda de amor para com os outros. A preocupação constante com as almas, de querer levar as pessoas até Jesus para serem curadas. Esperavam, aquele homem esperava há 38 anos. Era incapaz de sozinho chegar naquele lugar. Esperava, tinha a esperança de mudar. Todos nós temos a esperança de sermos bons. E o exemplo de um santo, ou o exemplo de uma pessoa, ou o próprio Evangelho, a leitura, ou um desespero, ou uma angústia. Os coxos, os aleijados, todos esperavam por nosso Senhor. Nós também esperamos, dentro da nossa limitação, que nosso Senhor venha até nós. Se ninguém nos leva a Cristo, então que Jesus venha. Mas é preciso também que nós que descobrimos Cristo, e Ele já nos alcançou para sermos salvos, levemos muitas outras pessoas também para serem curadas a nosso Senhor. Esse é o sonho de Deus para cada pessoa, que se encontre com Cristo para ser curado e leve muitos doentes a Cristo para serem curados. Quem de nós não tem um parente que está desviado da fé? Quem de nós não tem uma pessoa incrédula? Quem de nós não tem um amigo, um vizinho ou alguém que está mal? Como podemos levá-los para Cristo? Como podemos curar essas pessoas? O que podemos fazer por elas? A preocupação constante por todas essas almas, por todas essas pessoas que fazem parte da nossa vida. Deus ama todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, ama todas. Deus só não é conivente com o pecado, mas Deus ama todas as pessoas. Abrir-se em leque. De verdade, quando a gente está com calor, abre o leque, um pequeno movimento, abana e refresca tudo, Um pequeno movimento. Como é que pode trazer tanto vento um pequeno movimento? E é exatamente isso, talvez um pequeno movimento de caridade, um sorriso, um amor, a ajuda que se dá a uma outra pessoa, é um leque que se abre ao amor das pessoas, ao amor de Deus pelas pessoas. Esse é o valor da amizade, com os parentes, com os vizinhos, com os colegas e todas as outras pessoas que passam a nossa vida. Qual é o sonho de Deus para nós? A santidade. Mas a santidade é amar a Deus sobre todas as coisas. Volta à primeira palestra. E amar ao próximo. Quando servimos aos outros, rezamos e amamos, servimos e amamos, levamos Cristo aos outros corações. Aquilo que nos curou
também vai curar os outros. Aquilo que nos elevou à dignidade de filhos de Deus também vai elevar os outros. E esse é o sonho de Deus para nós, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Era uma frase de Santa Teresinha: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Isso é a maior glória de Deus. Isso é o que devemos fazer. O Evangelho do Reino de Deus é isso. O Reino de Deus já está no meio de vós. São os talentos que Deus confiou a cada um de nós. Somos uma manifestação do amor de Deus. Mas será que amamos? Essa talvez seja a pergunta. Será que o amor é capaz de perdoar? Será que o amor é capaz de suportar, ter paciência com aquela pessoa por mais um tempo? Esses são os talentos que temos que multiplicar. Não tenho paciência, tem que multiplicar. Não tenho raiva, tem que perdoar. Multiplicar os perdões 70 vezes 7. O Evangelho do Reino de Deus começa em Nazaré, naquela pequena cidade. Deus vem ao nosso encontro. É pela paixão e cruz que Ele quer reinar de forma divina no nosso coração. Tanto que tudo que a gente começa a fazer é com o sinal da cruz. Que a cruz de Cristo diante da minha frente seja o sinal da minha salvação. Cristo vem, né? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que nos acompanha. Nos dá o peso de uma cruz e o valor da salvação. Nos dá isso todos os dias. A cada oração pedimos cruz e salvação. Cruz e graça. É isso, começamos com cruz, porque a cruz é o sinal da graça. Esse é o sinal da nossa salvação. Quando Cristo permite algumas tragédias, alguns problemas na nossa vida, é porque por trás dessa cruz tem um sinal de salvação. Tem alguma libertação que Deus quer nos libertar de alguma coisa. Tem uma história, eu não sei, a história é muito longa, né? Mas a história se resume assim, né? De um chinês, né? Que os chineses têm suas crenças e suas ideologias, né? E as suas misérias também. Mas tem um conto chinês, né? Que o pai não tinha muita fé e só trabalhava. E o filho fala para o pai: pai, tá na época de me alistar, né? Então eu queria me alistar, mas aí eu falei assim: mas se eu me alistar, pode ser que eu vá para a guerra e morra. Aí o pai falou assim: se alistar é uma coisa boa, pode ser bom ou pode ser mal. E morrer pode ser bom ou pode ser mal. O pai nunca dava resposta. Todas as respostas do pai pode ser bom, pode ser mal. Aí o filho foi para o exército, né, foi para a guerra, não morreu, quebrou a perna, foi tirado, aí voltou, quer dizer, aí ele voltou, não consegui ficar na guerra, quebrei a perna, eles me mandaram embora, me dispensaram do exército. O pai falou, pode ser uma coisa boa, pode ser bom, pode ser mal. Né? Todas as respostas do pai eram assim, até o fim. Aí ele foi para a fazenda, aí perdeu uma vaca, pode ser bom, pode ser mal. Aí quebrou, aí perdeu o dedo na picadeira cortando capim, pode ser bom, pode ser mal. Aí quebrou outra vez, meu Deus, tudo pode ser bom, pode ser mal. O filho ficava irritado, né? E aí no final das contas, ele perdendo a mão, perdendo não sei o que, ele foi chamado de novo para a guerra porque muitos morreram. Como ele perdeu a mão, não foi para a guerra. E o amigo dele, que foi no lugar dele, morreu. Então o pai falou assim, pode ser bom, pode ser mal. Uma coisa ruim pode ser boa. E uma coisa boa pode ser muito mal. Então, na verdade, tudo bem. O que tem a ver isso com a nossa palestra? Os dons que Deus dá são bons e devem ser multiplicados. E esses talentos nem sempre são os melhores. E aí poderíamos cair na murmuração de reclamar. Porque o outro é melhor, porque o outro faz mais, porque o outro tem mais, porque Deus ama mais o outro, porque tem mais chance, Pode ser bom, mas pode ser muito mal. Porque às vezes a pessoa se enche de orgulho e se perde. E não tendo, ela se rebaixa e começa a dar humildade a construir as pequenas coisas. Deus fez o mundo aos humildes e abriu-se ao amor daqueles que mais necessitavam. Aquele homem não tinha ninguém para ajudá-lo. Nós também nos sentimos assim muitas vezes. Mas Deus não confiou tantos talentos, como é que não temos nada? Temos sim, mas achamos que não temos nada. Mas temos alguém que nos conduz, é o próprio Cristo. São os talentos dele e ele que nos fazem a reviver e a recomeçar. É preciso, existe, né, aquilo que é o ethos e a graça, né? Aquilo que é próprio da capacidade humana, a capacidade de fazer as coisas, né? Uma é a força humana, outra é a correspondência ao que nós somos.
Deus dá as graças divinas e conforme correspondemos, entramos no mistério desse amor. Mas quando queremos fazer as coisas pela nossa medida, somos capazes como qualquer outro ser humano. Mas isso não dá alegria, isso não gera frutos, isso não converte ninguém, isso não muda nada. E esse é o orgulho, faz com que percamos o nosso tempo, e aí não vem alegria, nem felicidade. Por isso, o comportamento humano é a graça ao valor humano tem uma vontade divina. E essa é a vontade de Deus. O que Deus quer para nós? Que sejamos mais amorosos, mais amorosas, mais prestativas, mais serviçais, mais delicadas, cada vez mais. Ah, mas isso é próprio das mulheres. Sim, são esses os talentos das mulheres, que tem que fazer multiplicar. Não é raiva, não é xingamento, não é briga. É isso daqui, a gente aprende com o mundo. Palavrão a gente aprende com o mundo. Mentira com o mundo. Coisa boa é com Deus. Foi a graça que Deus nos deu. Por isso, o comportamento humano não é o comportamento divino. Basta ver o publicano e o fariseu. O fariseu achava que era bom, mas estava longe de Deus. E o publicano achava que era ruim, mas estava mais perto de Deus. É quando nos somos fracos, é que nos colocamos diante de Deus. Senhor, não tenho ninguém que me lance à piscina. Sim, não temos ninguém que nos ajude. Às vezes não tem exemplo nenhum. Quantos de vocês conhecem santos? Eu conheci um. Eu consegui beijar a mão de São João Paulo II. Foi o único santo que eu conheci. O resto não conheci mais nenhum. Deve ter um monte de outros santos que eu conheço, mas ainda não vi a santidade. Porque a gente vê erro e defeito. É isso. Mas temos Deus todos os dias. É Deus que nos coloca nesse caminho. Quando nos colocamos diante de Deus, vamos nos conhecendo. É uma inteira dependência de Deus. Senhor, não temos ninguém que nos lance a fazer mais, ninguém que nos lance a curar o coração, as feridas da alma, a incapacidade de servir melhor. Não temos ninguém, Senhor. É uma dependência. Por isso dependemos de Deus. Busca a misericórdia de Deus. Aprende o seu amor e se tornará misericordioso e amoroso. Aprender com Deus. Quando somos perdoados, transmitimos misericórdia. Quando somos amados, aprendemos a amar. Quando sofremos o peso da cruz, aprendemos o valor das dificuldades da vida presente para sermos mais fortes e amarmos mais. É isso que Deus quer quando permite uma dificuldade. A autossuficiência impede da graça, impede a graça. Ah, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não faço, isso eu não sou capaz. A autossuficiência de achar que não pode nos impede a graça. A ação de Deus é a graça na nossa vida. O publicano, ele pede. O paralítico pediu, não tenho ninguém que me lance. O cego pediu, Senhor, que eu veja. Quantos pediram ao nosso Senhor? Primeiro veio o milagre, depois eles conseguiram seguir. Qual é o milagre que a gente precisa? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso defeito? Aonde o que parece que não tem talento de Deus? Na minha língua, no meu olhar, na minha preguiça, no meu ouvido, na curiosidade de querer saber da vida alheia. Onde que está o meu defeito? Senhor, me lança a tirar disso tudo, me tira isso. Então, a paixão de Cristo, quando ele sofreu, pregado numa cruz, sofreu tudo que alguém poderia nem imaginar. A paixão de Cristo basta para nos guiar pela vida toda. Na cruz não faltam nenhuma das virtudes humanas. Isso afirma São Tomás de Aquino. Paciência, suportou os cravos, a coroa. Força, aguentou o peso da cruz e as chicotadas. Humildade, aceitou calado todas as ofensas que sofreu. Que outra virtude a gente pode pensar? Pense em qualquer virtude. Na cruz tem todas. Na cruz estão todas as virtudes que precisamos crescer. A perseverança, até o fim, foi obediente até a morte, morte de cruz. O testemunho de fé e amor, confiou-se à vontade do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E até a dor quando sofreu. Senhor, por que me abandonaste? Parece que foi uma falha e um defeito. Não. Se vocês rezarem o Salmo 21, vão descobrir no fim do Salmo que é um salmo de confiança. Senhor, por que me abandonaste a morte e a dor? Por que me fizeste ser perseguido
pelos homens maus, por que me fizestes isso? Porque assim foi da graça de Deus, para que todos conhecessem o seu amor e a sua misericórdia. Deus permitiu o sofrimento para salvar todo mundo. Assim foi a paixão de nosso Senhor. Na cruz não falta nada. Na oração do horto, quando Jesus estava em tremenda agonia, num combate, numa luta tremenda, naquele momento decisivo, Cristo entra em combate, com um único desejo: cumprir a vontade do Pai. Quando a gente entra em agonia, será que a gente tem vontade de cumprir a vontade de Deus? Não. Vamos ser sinceros, não. Primeiro a gente fica bastante tempo em agonia, achando que Deus abandonou, que Deus não nos ama, que Deus permitiu um monte de coisa. Mas começa a cair em julgamento: por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro faz e eu não faço? Por que o outro quer e eu não quero? Por que o outro permite e eu não permito? Então são coisas que acontecem. No horto, a agonia de Cristo é um combate, uma luta. Quem de nós não tem combates e lutas? Todos os dias. Será que não são esses talentos para suportarmos as dores que virão? Será que não são esses os talentos? Mas os talentos não é coisa boa? Sim, talento de suportar dor com amor, talento de suportar morte com a verdadeira vida, talento de suportar ofensas com o perdão. Será que não são esses os talentos que Deus quer nos dar e nós não estamos entendendo? Esse foi o movimento da vontade do Pai na vida de Cristo. Non voluntas mea, sed voluntas tua, Domine. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Amor total, a tua vontade. Será que estamos prontos para fazer a vontade de Deus? Eis que venho, ó Pai, fazer a tua vontade. Será que esse não é o maior talento que Jesus quis nos ensinar? A obediência. Obediente até a morte, e morte de cruz. E era Deus. E é Deus a obedecer. Quem sou eu para não obedecer? Sem vergonha, que não quero obedecer, que não quero aceitar, que não quero cumprir. Estou dizendo para mim, não no feminino, para mim, para que todo mundo entenda. Se serviu para alguém, ótimo. Se não serviu, é para mim mesmo. Por isso temos que servir a Cristo, amar. Esse é o ápice do amor. Não é chegar ao máximo, porque talvez não sejamos capazes de um máximo, mas a santidade e o amor está no extremo. Esse é o maior talento. Não é muito, mas é ao extremo. Esse é o amor. Amar ao ponto de dar a vida. É o máximo? Não. Teremos uma vida muito melhor que essa. Teremos a vida do céu. Então essa vida aqui que dá, vamos dar essa daqui mesmo, que essa daqui vai morrer mesmo, vai acabar, coisa boa. Vamos ter outra vida muito melhor. Dar isso daqui é quase nada. Damos essa aqui que não vale quase nada e que a gente tem muito apreço por ela. E que ela é boa, boa para chegar no céu. E que tem peso de cruz. Mas o amor verdadeiro não é chegar ao máximo, mas ao extremo. Amou e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Até quando a gente tem que manifestar os nossos talentos? Ao máximo? Ao extremo. Máximo é perdoar uma vez. Isso é o máximo que eu posso fazer por você. E o extremo? Todo dia. Até o último dia da minha vida. Não é isso que Deus pede? É ao extremo. Dar sem medidas. Ficar medindo é coisa de gente medíocre. É coisa de gente que esconde o talento. Não é máximo, é ao extremo. Será que somos capazes de dar a nossa vida ao extremo? Eis que vem, ó Pai, fazer a tua vontade. Essa é a missão de Cristo. Era um desapego total das suas vontades. Essa é a missão de Deus. Retirou-se para orar. Esta era a vontade de Cristo. Quando foi que Jesus foi a sua oração que ficou gravada no coração dos homens? A da agonia. Uma oração de dor. Uma oração ao extremo. Quando a gente sente dor, o que a gente tem que fazer?
Rezar. Quando a gente não se sente capaz e não quer fazer a vontade de Deus, o que a gente tem que fazer? Rezar. Ah, mas rezar com dor, rezar com angústia, rezar com miséria. Olha, imita Cristo. A minha vontade? Não, Senhor, a tua vontade. Mas vai ser difícil? Sim. Você é abandonado, traído, desprezado, chicoteado, crucificado, escarnecido, né? Receber cusparadas, bofetadas na face. Quem que está pronto para isso? Ninguém. Isso a gente recebe, às vezes, dos mais próximos. Será que Deus não permitiu? Será que não são esses os talentos para me configurar a Cristo que ama? Ao máximo? Não, ao extremo. Dar a vida até o fim. Esse é o ápice do amor, ao extremo. Os amigos não puderam acompanhar na agonia do horto e até dormiram. Não podemos dormir quando outros sofrem. E temos que acompanhá-los. Esses são os talentos que Deus nos deu. Ele pediu para 3 amigos ficarem perto. Ficaram, mais ou menos. Será que os outros também não precisam de nós nas suas agonias? E nesse momento, experimentando as nossas, não podemos compartilhar com a agonia dos outros? Esses são os talentos que Deus nos deu. Talento de amar, servir, perdoar, querer e recomeçar. As coisas que de Deus, devem nos inflamar a vontade. As coisas de Deus devem nos levar, porque o tíbio não faz mortificações. Aquele que abandona a oração deixa de se formar, deixa de estudar os mistérios do amor de Deus, de fazer exame de consciência. Aqueles que não se abandonam à oração perderam o caminho do céu. Jesus passou pela piscina e aquele homem há 38 anos esperando. Quando esteve atento a Jesus, ficou curado. Será que não é isso que a oração nos faz? Jesus, pela oração, vai nos pegar, vai nos curar daquela doença que há 38 anos a teimosia nos impede de fazer mais e dar mais talentos e frutos no amor de Deus. E é naquele momento que seremos curados. Vigiai e orai. No horto, aqueles homens dormiram. É verdade que eles tinham tomado vinho na última ceia, então acho que foi o sono do vinho. Então dormiram. Ainda bem que não pegaram carros. Dormiram. Talvez fosse a tibieza, talvez fosse vinho, tomaram muito vinho. Porque na festa da Páscoa eu tinha que tomar 4 taças de vinho. 2 a gente já está dormindo, né? Tomaram 4, dormiram mesmo, né? E Jesus não. Jesus ficou atento, né? Jesus ficou atento. É verdade que quem acompanhou Jesus naquela dor foram os anjos, né? Já estamos perto dos anjos da guarda, né? Eu acho que na obra, né, que começou no Dia dos Santos Anjos, a gente tem isso, né? Talvez nem todos estejam atentos a nos acudir, mas nós devemos acudir os outros. Será que nós não somos chamados a ser um anjo da guarda para o outro? Não seremos anjo da guarda, temos o nosso anjo da guarda, e esses nos acompanham na nossa agonia, como acompanharam Jesus na agonia. Tem muitos quadros que mostram, o anjo trazendo o cálice, para Jesus Cristo, que ele teria que beber daquele cálice, teria que sofrer pela humanidade. Será que o anjo da guarda não nos veio trazer esse dom, esse talento de saber sofrer pelos outros, pela nossa família? Esse talvez seja o maior dom. A gente já espera que dons sejam capacidades de fazer o máximo, quando na verdade eu acho que os dons são, na verdade, a incapacidade de fazer muitas coisas, mas apoiando-se em Deus, capaz de fazer tudo ao extremo por causa desse amor. E aí amaremos. Será que não é esse o talento que Nosso Senhor nos pede? Esse é o maior talento. Amor. Rezar e amar. Servir e amar. Esse é o maior talento. Não tem outro que nos poderia ser melhor dado do que Deus. Esse é o talento. É Ele que se dá. E se nós guardamos Deus pela oração, esse é o maior talento. E assim seremos mais fortes. Essa é a missão que Deus nos dá. Sofremos, será que estamos prontos para sofrer pela vontade de Deus? Que queres, Senhor, que eu faça?
Será que Deus não quer mais de nós? Somente a oração nos faz ver. Senhor, que eu veja o teu amor com os olhos de Deus. É esse amor que me faz ver. É esse amor que me faz perdoar. É esse amor que me faz sacrificar. É esse amor que me faz levar outras pessoas para Deus. É esse amor que devemos multiplicar. Esses são os talentos que Deus nos dá todos os dias e que devemos fazer multiplicar. Amor com amor se paga, mas o amor divino, que nos amou por primeiro, não podemos dar na mesma medida. Mas Deus aceita a nossa, que é bem fraquinha, é um amor humano. Sabe que os padres, quando rezam o breviário, na liturgia das horas, é algo que nos deixa uma marca na alma. Que a gente reza os salmos, tem as pequenas leituras, aquilo vão marcando muito a nossa alma com o passar dos anos. Tem dia que a gente reza meio de forma mecânica, né? Preguiçoso, né? Então, mas tem dia que a gente reza que Deus parece que vai iluminando a nossa vida com aqueles salmos, né? E com aquelas orações breves, com a leitura do ofício de leituras, que é bem bonito, um trecho do Antigo Testamento ou do Novo, e depois o que um padre da igreja pensou, né? Então, naquele momento, aquilo vai marcando a nossa alma. E somente a oração perseverante nos faz ver e mais, nos faz querer a vontade de Deus. Precisamos querer. Tem uma oração bonita de ação de graças do Papa Clemente. Quero o que quereis, quero quando queirais, quero como quereis, quero como queirais. Querer. Querer o que Deus quer. Porque essa é a nossa maior capacidade. Esse é o nosso maior dom. Querer o que Deus quer. Isso será não o máximo, será o extremo. Porque faremos a vontade nossa, que é o máximo que podemos dar. Não, a de Deus é o extremo. Esse é o amor verdadeiro. Jesus vai por 3 vezes ao encontro daqueles homens no auge da sua dor. Pergunta se eles estão perseverando, né? Não foram capazes de rezar nem uma hora. Dormiram. Santo não é o que não cai. Santo é aquele que se levanta e persevera nesse amor. São José Maria Escrivá tinha bem claro isso. Santo não é perfeição. Santo é luta. Aquele que se levanta, se confessa, começa de novo e persevera nesse amor, não é capaz de um máximo, é capaz do extremo. Quanto custa chegar ao Calvário? É o quanto custará a nossa salvação. Foge da cruz. Fugiu de Jesus. Até bonitinho, ficou uma rima bonitinha. Por isso, vamos ao encontro de Cristo. Quanto custa chegar ao Calvário? Muito. Mas a sua descida deve ser uma resolução, ir ao encontro de Cristo. O anjo vem apenas nos consolar, ele não se afasta de nós. O que nos impede de chegar aos céus é não rezar. E a oração nos leva a conhecer os mistérios do amor de Deus. Quais são os talentos? Quais são os sonhos de Deus? Vamos descobrindo pouco a pouco, à medida em que descobrimos o seu amor. Os mistérios do amor de Deus passam exatamente por isso. A Virgem Maria descobriu isso. Qual foi o segredo de Maria e qual foi o seu maior talento? Fidelidade em dizer sim todo dia. Perseverança em sempre seguir Cristo. Amor em suportar as dores que teve que suportar. Foram muitos os talentos. Cheia de todas as graças, fez multiplicar. Que a Virgem Maria nos aumente também a graça de multiplicar esses dons. Basta perseverar no amor e fazê-los multiplicar, porque o amor é o maior talento que Deus nos dá. Quem ama não é capaz do máximo, é capaz do extremo. Essa é a capacidade que Deus nos dá, sermos muito com Cristo. Suportaremos a cruz? Não. O máximo que podemos é uma alfinetada. E olha que dói. Mas o extremo vai ser provado no amor. E esse amor é o que Deus nos pede. A Virgem Maria nos acompanhe e São José nos dê a força de não nos acovardarmos diante de um sonho de Deus. E no sonho, São José assumiu todas as coisas. Esse é o sonho de Deus para nós, que assumamos o nosso compromisso de ser bons filhos, boas filhas de Deus, para servirmos melhor
àqueles que precisam de nós e darmos verdadeiras graças a este amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.